Efésios 1, do 3 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu Ele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concebeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, irmãos. Vamos falar um pouquinho hoje, irmãos, sobre redenção, né? Cantamos a beça sobre esse assunto, falamos toda hora sobre isso, que fomos redimidos, né? Que Jesus nos redimiu. E hoje, então, vamos meditar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante para nós, que é o tema da redenção, a eterna redenção. A palavra redenção, irmãos, significa libertar através do recebimento de um resgate. Redenção significa libertar através do recebimento de um resgate. E a história bíblica que mais, talvez, mais nos lembre essa ideia da redenção é a história de Ruth, quando Boaz a resgata, paga aí o preço necessário para que ela se tornasse sua propriedade e saísse então do domínio ou daquele momento que ela estava meio perdida ali, confusa, sem destino, sem rumo, sem nenhuma chance de uma vida boa, abençoada. Boaz foi lá e a resgatou. Então, biblicamente, pensando biblicamente, redenção é um termo legal, tem a ver com legalidade, não no sentido que a gente ouve de vez em quando, mas no sentido de que nós fomos perdoados e arrancados debaixo da acusação da culpa que estava sobre nós. Que culpa é essa? A criatura rompeu com o Criador e foi banida da sua presença. A criatura passou a ficar distante do Criador, como está escrito em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Para que a criatura, para que o homem voltasse, pudesse novamente ter a oportunidade, ter a chance de estar na presença do Criador, ele tinha que ser resgatado, porque perdeu o direito e o domínio que tinha para fazer isso de forma voluntária e espontânea. Então o homem precisou ser resgatado. O preço que foi pago, o preço pago para o resgate da criatura foi o sangue de Jesus derramado na sua morte. Foi a morte de Cristo, com o derramamento do seu sangue, que pagou o preço. Nós tivemos aqui um domingo de manhã, uma mensagem que eu trouxe para os irmãos sobre a cruz, a palavra da cruz. Naquela manhã eu expliquei para os irmãos que a nossa salvação não está diretamente ligada à cruz, mas a nossa salvação está conectada
com aquilo que aconteceu na cruz. Expliquei bem para os irmãos o que significa a cruz, qual o papel dela na nossa história, e a nossa conexão não é com o instrumento de morte, mas a nossa conexão é com aquilo que Deus realizou ali. O que aconteceu ali? Cristo morreu, pagou o preço necessário para o nosso resgate, e assim nos resgatou do poder que nos dominava, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Cristo Jesus se nos tornou redenção e redimiu o seu povo, aqueles que pertencem a Ele. Do que nós fomos resgatados? Nós fomos resgatados de quê? Quando a gente estiver participando da ceia, temos que trazer à memória isso. Do que foi que Cristo nos resgatou? Primeiro, Ele nos resgatou do pecado que assumiu o nosso coração. Ele nos redimiu das nossas iniquidades, do próprio pecado que controlou a nossa mente e tudo que nele está associado. O que é o pecado? É a escuridão que tomou conta do nosso coração em função da ruptura que aconteceu após a queda. Então Cristo nos resgatou do pecado, conforme está escrito no texto de Tito capítulo 2, versículo 14. É Ele quem redime o seu povo de todas as suas iniquidades. A si mesmo se deu por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então a primeira coisa que Ele fez foi nos resgatar do pecado. Segundo, Cristo nos resgatou da culpa. Agora não há mais culpa, nenhuma condenação. O pecado que foi arrancado de nós, agora Ele também nos resgatou de toda a culpa que possa nos acusar. Salmo 34, versículo 22, diz assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Ou Romanos 3, 24, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então o pecado não nos domina mais, como diz o outro texto, né? O pecado não terá domínio sobre vós, e a culpa pelo pecado também não tem mais poder sobre nós. Não adianta, se nós nascemos de novo, nenhuma culpa pode mais haver na nossa cabeça, porque não tem mais acusação, como eu já citei o texto aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Terceiro, Cristo nos redimiu do pecado, da culpa e do poder, do domínio que o pecado tinha sobre nós. Então, além da escuridão ter sido arrancada do nosso coração, porque nascemos de novo, e além do peso que havia na nossa mente nos acusando diante de Deus, agora também Jesus nos redimiu do poder do pecado, ou seja, nenhum de nós pode mais, se nós nascemos de novo de fato, nenhum de nós pode mais dizer que não consegue resistir, se afastar a qualquer coisa que nos leve na contramão do Criador. Por quê? Porque o poder do pecado não exerce mais influência sobre nós. Ele nos redimiu desse poder, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Os filhos têm participação de carne e sangue, da mesma forma que ele participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida.
Então a escuridão que tinha no nosso coração foi arrancada, a acusação que possa vir sobre nós não tem mais efeito, e se havia alguma coisa que nos prendia, nos escravizava, seja lá qual for o tamanho do grilhão, esse grilhão foi quebrado pelo poder do sangue de Jesus. Quarto lugar, Cristo nos redimiu da punição do pecado. Ou seja, além dele ter feito o que já falamos aqui, nós também não pagaremos mais o preço por aquilo que o pecado causou. O pecado gera morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. E essa morte não é só a morte física. É aquilo que a Bíblia chama de separação eterna do Criador. E isso, essa pena, essa sentença que foi dada, ela foi rasgada para aqueles que creem em Jesus. Então agora nós não temos mais punição. A mensagem do Evangelho, nesse sentido, ela é libertadora, ela não é punitiva. Quantas mensagens nós ouvimos, quantas aulas nós assistimos, quantos textos nós já lemos, em que somos o tempo todo acusados, e ameaçados, de punição. Entretanto, uma das coisas que Cristo fez foi nos resgatar de qualquer punição. Não há mais punição, não há mais penalidades. Nós agora somos livres e viveremos livres com Ele para todo sempre. Já contei para os irmãos aqui também algumas vezes que quando eu era mais jovem, bem mais jovem, no outro século, já no século passado, quando a gente ia para a igreja, num culto como esse, culto de ceia, a palavra que a gente mais ouvia no culto era cuidado. Cuidado, você vai tomar ceia, cuidado para não engasgar com pão, com vinho, cuidado para Deus não te expor. E nós éramos ensinados a servir a Deus com medo de estar errando, medo de ser revelado aquilo que estávamos fazendo, né? Que alguém passasse do nosso lado e contasse a nossa história, medo de ser reprovados por Deus, porque nos sentíamos o tempo todo dignos de punição. E de onde foi que nós herdamos isso, irmãos? Herdamos isso do velho e bom catolicismo romano, não é? Do cristianismo que predominou no Brasil, ensinando aos cristãos que eles têm que pagar as suas penitências. E você vai às missas, às reuniões, e paga penitência, vai lá, e vai de joelho, sobe a escada, desce a escada, e anda descalço, e sangra, e taca o chicote nas costas, e penitência. Mas ainda bem que o Espírito de Deus iluminou a nossa mente e não nos trouxe mais dúvida, pelo contrário, nos trouxe clareza, e agora nós sabemos já que a última sentença foi dada e o último castigo foi aplicado, e todos aqueles que creem em Cristo Jesus estão livres da punição que o pecado provoca. Amém, irmãos? Você tem que ter essa convicção no seu coração, porque os que nasceram de novo foram redimidos de toda penitência, de toda punição. Aquela coisa que você aprendeu desde criança: eu mereço, né? Eu mereço, merece nada, nem punição, nem salvação. Ninguém merece nada. Tudo que nós temos aqui hoje, temos porque o Senhor nos deu graciosamente. Então Deus não espera que nós cheguemos aqui, diante da ceia, diante dos irmãos, e fiquemos aqui com a nossa autoestima baixa, né, e chorando as nossas misérias. Já somos miseráveis. Também não precisamos vir aqui nos humilhar, porque já estamos humilhados. Também não precisamos nos esvaziar, porque não temos nada, já estamos no bagaço mesmo, vazios completamente. Tudo isso é presunção humana, entende? É o coração do homem achando que pode fazer alguma coisa que o torne merecedor. Então, já para a gente tirar todo o cavalo da chuva, seja lá o que for isso, nós já temos que entrar no culto, sabemos que nada que fizermos nos fará merecedores. Estamos perdidos? Não, porque Jesus foi merecedor e nos trouxe para si
pelo poder da sua presença e da sua graça. Então não merecemos nada, recebemos tudo com amor. Quinto, Cristo nos redimiu da presença do pecado. Olha que coisa incrível, porque ainda que a escuridão tenha sido arrancada de dentro de nós, ainda que não haja mais culpa na nossa mente, a mente está tranquila, ainda que o poder do pecado não nos influencie, a gente consegue fazer as melhores opções, ainda que eu não tenha mais que ser punido, mesmo assim, ainda estou preso a este corpo miserável, corrompido, a esta mente que de vez em quando, ou de vez em sempre, se inclina para aquilo que não agrada ao Senhor. O que Deus fará então? A Bíblia diz que Ele nos dará um corpo novo, um corpo glorificado, como nós lemos agora no versículo 14 de Efésios 1, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Incrível, né? Nós seremos resgatados completamente, até o máximo possível, e o máximo possível é um outro corpo, sem nenhum tipo de mancha. Romanos 8, 23 diz: nós que recebemos o Espírito, gememos ainda em nosso íntimo, porque aguardamos a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Olha que texto bacana, o texto de Romanos diz que a gente ainda geme no interior, porque você se santifica, se purifica, canta, ora, participa, trabalha, serve e de repente se pega com pensamentos ruins, com inclinações ruins, se pega confuso e pensa assim: será que eu não tenho a salvação? Não, irmão, tire isso da sua cabeça. É porque o corpo ainda é velho, o motor da alma já está totalmente reformado, top, funciona com a beleza, mas a carcaça não presta. Entretanto, a palavra de Deus nos afirma que nós receberemos de Deus um corpo glorificado. E o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 27 e 28, diz que se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória, e todas as coisas se sucederão, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer glória a Jesus, meu irmão? Então a nossa redenção, para ela ser completa, ela precisa ser redenção do pecado, da culpa, do poder, da punição e do corpo. Para que a redenção seja completa, ela tem que ser do pecado, da culpa, do poder, da punição e do corpo. Por isso que o John Stott tem aquela frase dele famosa, é o famoso já e ainda não. Já estamos salvos, mas ainda não chegamos no ponto final. Mas a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, fica tranquilo que no final da estrada, o que nos aguarda, irmãos? Redenção completa. Louvado seja o nome do Senhor. Redenção total. E este pensamento, esta convicção bíblica e teológica, deve dar a você sempre ânimo para participar da ceia, porque você pode chegar aqui, como eu chego, quase sempre torto, cheio de problemas, mas quando você participa da ceia, o que você lembra? Como nós aprendemos hoje de manhã, que todo mal na nossa vida tem início, meio e fim. Quando é que acaba? Quando nós recebemos do Senhor um corpo glorificado. A redenção nossa será completa e total. A Bíblia também diz que a nossa redenção é eterna. Além de ser completa, ela é eterna. Por que ela é eterna? Ela é eterna primeiro porque ela foi planejada na eternidade. Vamos ler primeira epístola do apóstolo Pedro. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 18 até o 21. Quando eu era da Assembleia de Deus, irmãos, no século passado, nós tínhamos um costume, que era, no dia de ceia, o pastor pedia que os irmãos se levantassem e falassem versículos da Bíblia decorados.
É um bom costume esse, né? Resta saber se isso vai nos abençoar ou vai nos constranger agora. E tinha um irmão da minha igreja lá, o irmão que toda vez que tinha seca, ele levantava, ele falava esse versículo. Foi o primeiro versículo que eu decorei, de tanto ouvir ele falar. Exatamente esse texto aqui, que eu achava um texto impressionante. O texto diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, ou numa versão mais tradicional, da vossa vã maneira de viver, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Texto belíssimo, é quase um resumo do Evangelho todo em 3 versículos, impressionante. Olha o que o apóstolo Pedro diz: sabendo que não foi através de coisas corruptíveis que vocês foram resgatados. Vocês foram resgatados pelo sangue do Cordeiro, que foi conhecido quando, irmãos? Como é que está escrito na sua Bíblia? Quando foi? Antes da fundação do mundo. Isso é quando? Antes da fundação do mundo é quando, irmãos? É uma coisa que a gente não domina, é o que nós chamamos de o atributo atemporal de Deus. Deus não está preso ao tempo. Antes que as coisas existissem, como nós cantamos aqui nessa noite o Salmo 90, o Salmo 90 que nós cantamos aqui, o primeiro hino que nós cantamos quando começou o culto, fala exatamente desse conceito. Esse hino, se você não sabe, foi composto pelo pastor Francisco, que está aqui de volta hoje, foi arrebatado, mas voltou das suas férias para a glória de Deus. Essa música foi ele que compôs. Um hino belíssimo, que fala exatamente isso, que de eternidade a eternidade tu és Deus, e foi na eternidade que o plano de Deus se manifestou. Isso quer dizer o que, irmãos? Bom, isso é muito simples. Olhando para a Bíblia agora com clareza e com muita tranquilidade, agora a gente entende que Cristo não morreu por você especificamente, nem por mim especificamente, porque o Evangelho não é antropocêntrico, ele não está centrado no homem, porque muito se diz sobre isso. Ah, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa incrível, Cristo morreu por você, você é precioso. Não, irmão, na verdade Cristo morreu porque esse era o plano de Deus, e nós, como já cantamos também, fomos alcançados por esse plano e acolhidos por ele com muito amor e com muita graça. Mas ele morreu porque era necessário, e esse plano foi feito na eternidade, num plano, num tempo, numa dispensação. E a palavra dispensação na Bíblia significa domínio, né? Domínio do mordomo, cuidado com a dispensa, por isso que é dispensação, alguém que está tomando conta, ou seja, Deus está tomando conta dos tempos e das épocas, e no momento certo ele cumpriu aquilo que ele havia planejado. Então esse plano é eterno, é uma redenção eterna, 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 eterna. Olha que coisa boa. E Jesus morreu num tempo que nós não sabemos. Deus planejou isso numa época fora do tempo, e Apocalipse diz que João viu. Olha que legal, esse texto é para entortar o nosso cérebro. O verbo está no passado, num livro que aponta para o futuro. É ou não é Star Wars, irmãos? Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Cara, Deus está falando do futuro, com uma conjugação no passado, dizendo que João viu a multidão dos redimidos. E nós estamos lá. Nós estamos lá entrando pelas portas da Nova Jerusalém. Ou seja, na eternidade, aquilo que Deus planejou já aconteceu. E nós estamos vivendo a eternidade aqui, um dia de cada vez. Mas o dia da nossa redenção final chegará na hora certa, no momento certo. Este plano que já aconteceu se cumprirá em cada uma das nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão?
O plano de Deus se cumprirá, é um plano eficaz por toda a eternidade. Apocalipse 13:8, Apocalipse 17:8 diz o seguinte: foram escritos no livro da vida do Cordeiro os nomes daqueles que creram no Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, já foram escritos os nomes daqueles que creram no Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Agora, o que é mais bacana nisso tudo é que a nossa redenção é eterna, porque ela é eficaz em Cristo Jesus. Ela é eficaz. Jesus mesmo declarou com muita assertividade, ele disse: todos aqueles que o Pai me deu, ninguém arrebatará da minha mão. Nós estamos guardados no Senhor, como diz o Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas das tribulações, ainda que a terra estremeça, que os montes se balancem, o Senhor é o meu refúgio. Nós estamos escondidos nele até a eternidade. E o que nos garante que nós chegaremos na eternidade? O que nos garante é que Cristo realizou o seu plano na nossa vida de uma vez por todas, definitivamente. Ele não morrerá outra vez. Morreu uma vez só, de forma objetiva. Vamos ler mais um texto, Hebreus capítulo 6, versículo 6. Não, não é esse não, irmão, perdão. Hebreus capítulo 9, perdão. Hebreus capítulo 9. Vamos ler do 1 em diante. A primeira aliança tinha preceitos e ensinamentos de serviço de seu santuário terrestre. E foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e os pães, se chama Santo Lugar. E por trás do segundo véu, o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório dessas coisas. Todavia, não falaremos disso de forma pormenorizada. Depois de tudo isso, preparado, continuamente entram no tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço. Mas no segundo, no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote, sozinho, uma vez por ano, com sangue que oferece por si e pelos pecados de ignorância de todo o povo. Querendo com isto dar a entender que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar, não havia se manifestado enquanto o primeiro tabernáculo continuava erguido. E isto é, para nós, uma parábola para o tempo presente. E segundo esta, se oferecem dons como sacrifícios no tocante à consciência, são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto. Porque não passam de ordenanças humanas, baseadas em comidas, bebidas, abluções, tudo imposto no tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote das coisas já realizadas, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, não pertence a esta criação, não através de sangue de bodes ou bezerros, mas pelo próprio sangue, ele, Cristo, entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, tendo obtido para nós, o que, irmãos? Eterna redenção. Se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os homens, os santificam, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso, Cristo Jesus é o mediador da nova aliança, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia na primeira aliança. Agora os que creem nele recebem a promessa da eterna herança,
aqueles que por ele foram chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só no livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós. Igualmente aspergiu sobre o tabernáculo e os utensílios. Todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem dessa forma, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, porém no céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda morreu para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir o tempo, se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar pelo seu próprio sacrifício o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, e vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez, para sempre, tirou os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez sem pecado a todos aqueles que o aguardam para a salvação. Amém, irmãos? Poxa, mais claro, mais objetivo do que o texto de Hebreus, impossível, clareza total. O que ele está nos ensinando, irmãos? Uma vez só. Agora nós somos crentes redimidos e apenas estamos aguardando o dia definitivo da nossa redenção. Então, podemos chegar aqui com as nossas dificuldades, as nossas crises, as nossas dúvidas, não tem problema. Abrimos a Bíblia, oramos e nos lembramos o que Cristo fez. O que foi que Ele fez? Ele nos redimiu. O que isso significa? Ele nos comprou. Nos comprou com o quê? Com dinheiro? Não, nos comprou com o seu sangue. E agora nós somos o quê? Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Aconteça o que acontecer, a nossa vida está guardada no Senhor. Amém, irmãos? É o efeito prático da nossa redenção. Vamos ficar de pé? Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei.